Tá certo. E com a chegada aí da estação mais fria do ano, muita gente acaba descuidando da saúde. Mas eu não estou falando só dos casacos, coloca, tira não, do resfriado. Comer salada, por exemplo, já não é mais tão atrativo. As roupas ajudam a esconder aqueles quilinhos a mais. E ir para a academia no frio dá uma preguiça, né? Tentando estimular o pessoal aí para não perder o pique nos próximos 3 meses, ontem a hashtag Projeto Inverno fez um sucesso danado no Twitter. E o seu projeto, qual é? Para te ajudar, eu converso agora com a nutricionista Vanessa Prieto, que já está aqui comigo. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Eu vou começar te perguntando se é mito ou verdade. Se for verdade, por que a gente sente realmente mais fome quando está frio no inverno? Boa tarde, é verdade. É verdade, eu falo que é a fase mais complicadinha para os pacientes lidarem, né? E é instintivo. Né? Tem tanto a questão do organismo se preparar para a estação, que seria uma estação com uma escassez de alimento, que isso era o que acontecia primitivamente, hoje em dia não temos mais, né? Isso, quanto do organismo ele querer se aquecer. E qual é a forma que o organismo se aquece mais rápido? Infelizmente pela via do carboidrato. Então, são os alimentos que têm bastante açúcar, que tem farinha, que são os que dão energia mais rápido para o organismo. E aí você entra num ciclo, né? Quanto mais carbo você dá para o organismo, mais o organismo pede. E aí você tem aí uma esbórnia alimentar, normalmente, que as pessoas entram num ciclo aí durante o inverno todo e só consegue sair, né? Se não prestar atenção nos hábitos, só consegue sair quando volta a esquentar. E o inverno, ele pede, além do carboidrato, eu fico pensando assim, comidas quentes, né? Daí, falando do carboidrato, uma massa, o fundi lá que vai o pão também, uma torrada, um chocolate. Tem comida quente que seja saudável também, que possa dar essa sensação de se aquecer, mas que a gente não fuja aí tanto da dieta nesses 3 meses? Tem sim. O importante é a gente sempre pensar no equilíbrio, tá? Então, assim, não tem problema o fondue, que seja de vez em quando, a torradinha de vez em quando, não tem problema. Desde que você combine isso com receitas que são saudáveis, receitas que aquecem o organismo, como os caldos e as sopas. Nenhum paciente gosta de comer salada no inverno, não adianta. Mas as sopas e os caldos é uma forma de você inserir esses alimentos de uma forma mais, que a gente chama de comfort food, mais confortável, que aquece o organismo, que dá essa energia que o organismo pede a mais no inverno. Tá? E lembrar sempre de aumentar a quantidade de fibra e de proteína e de você mastigar. Tem gente que fala, Vanessa, se eu não mastigar, eu não sinto saciedade. E isso realmente acontece. Então, deixar pedaços de legumes, deixar pedaços de carne ou de frango na sopa, isso ajuda bastante nesse processo da saciedade. Porque a sopa, ela tem isso, né? Fica parecendo uma dieta líquida e a pessoa tem a impressão de que ela não jantou, que ela não se alimentou e acaba tendo fome logo depois, né? Exatamente. Agora, quando você fala aí de uma sopa, um caldo, também é bom a gente lembrar que não é um caldo 4 queijos, né? Pra ser saudável, de massinha, de letrinha, como as crianças gostam. É um caldo também com legumes, frutas, legumes e verduras, na verdade, né? Isso mesmo. Eu sempre falo para os pacientes, tenta combinar pelo menos de 3 a 4 legumes e folhas, tá? Por sopa. Tá? Por sopa ou creme, enfim, para você ter essa boa variedade e ter um bom aporte de fibra, tá? Isso é o mais importante. Não dá para você fazer uma sopa muito rala porque você vai sentir que está faltando alguma coisa, tá? E pensar, poxa, eu não estou consumindo a minha salada, então eu preciso inserir isso em outros alimentos. A omelete também é uma ótima opção, porque você tem a fonte proteica dos ovos e você consegue brincar muito com essa base de receita. Então você pode colocar o que você quiser de legumes ali, folhas, que você vai enriquecer a sua refeição e ela dá muita saciedade. Tudo que tem proteína dá saciedade. Agora, por exemplo, trocar a massa ou pão por alimentos integrais pode ser uma alternativa para consumir mais carboidrato nesse inverno, mas ainda assim tentar ser mais saudável, se saciar mais? Essa é uma conta que não é sempre que ela fecha, tá? Tem algumas pessoas que trocam, por exemplo, na mesma proporção arroz comum pelo arroz integral e não necessariamente ela tem o impacto que ela gostaria na redução de peso, tá? Porque o que vai importar aí é a quantidade de fibra e de proteína. Então, assim, é muito melhor ela comer menos arroz branco e aumentar a quantidade de carne, por exemplo, de frango que ela vai consumir naquele dia, do que ela trocar um por um a mesma quantidade de arroz branco por arroz integral e não consumir proteína o suficiente. A proteína dos grupos alimentares todos é a que mais exige do organismo
energia para ser digerida. Então pensa que quando você come um pedaço de carne, né, ou um outro alimento que tenha bastante desse grupo alimentar, exige muito mais energia do seu organismo para digerir, para disponibilizar esses nutrientes do que se você consumir uma massa. Né? Então a proteína ela é o grande coringa aí da alimentação. Então nem sempre adianta trocar o arroz branco pelo integral. Você pode continuar comendo arroz branco, mas aumentar a quantidade de proteínas nesse prato. Isso, e reduz a quantidade de carbo. E isso fica uma dica muito bacana, porque a gente está numa fase aí que tem muita gente que está com o bolso apertado, né? Nem sempre consegue ter acesso aos produtos integrais, que geralmente são infelizmente mais caros. São mais caros. E eu falo, gente, vai pra feira. Sabe, vai pra feira. Você não precisa comprar produtos super caros para você conseguir entrar num planejamento bacana. Né? É só garantir esses grupos e dá para fazer muito bem com o que você tem em casa. O que você acha que é o grande vilão aí da saúde no inverno, quando a gente fala em área de alimentação? No inverno? No inverno. Eu diria 2, tá? Tá. Chocolates e queijos. Eu acho que são Uma os grandes... consumir chocolate e queijo do inverno. Eu acho que são os grandes vilões, assim, exatamente porque as pessoas, elas entram, elas iniciam e não conseguem parar, né? Então, o que acontece? Além delas não conseguirem colocar o pé no freio, a gente brinca que as pessoas começam a ligar comportamentos. Então, por exemplo, aquele filminho, aquela série embaixo do cobertor, a pessoa não entende só aquilo como um momento de prazer. Ela normalmente liga isso a um alimento. Então, assim, ela tem que ficar embaixo do cobertor, comendo chocolate, tomando um chocolate quente, comendo algum lanche um pouco mais gorduroso. E o que a gente fala de educação nutricional é a pessoa dissociar. Entender que um prazer não está necessariamente conectado ao outro. Não é tudo que você precisa ter um alimento gorduroso para aquilo ter prazer. Né, ser um momento de prazer. Então você pode, por exemplo, comer uma pipoca, que é super saudável, para ver um filme sem necessariamente... É saudável, a pipoca tá liberada. É saudável, tá liberada. Mesmo o pacote inteiro de pipoca. Vamos com calma. A gente tá tentando substituir o chocolate. Não, é super saudável porque ela tem bastante fibra, né? Só que não adianta você comer o pacote inteiro, não adianta pegar aquela com manteiga, que na verdade nem manteiga, eles usam uma base, né, para dar impressão de ser manteiga, mas manteiga ali mesmo quase não tem, né? Então, fugir dessas pegadinhas. E o melhor é a de panela, né? A melhor é de panela, caseirinha, aquela da avó, sabe? Eu falo, quanto mais lembrar suas raízes, são as mais saudáveis. E é melhor que pode fazer numa quantidade menor, mas aquelas micro-ondas já vem o pacote inteiro e você acaba comendo o pacote inteiro. Exatamente. Aquela do pacote de micro-ondas dá para umas 3 pessoas, aquela lá. Nossa. Eu não vou nem dizer quanto que eu como. Agora, já que você falou que os dois grandes vilões são chocolate e queijo, o que a gente tem de alternativa nesses dois aí para não tornar assim, o inverno tão rigoroso com a saúde? Pode comer um chocolate, mas qual que é a melhor opção? O queijo também? Então, os chocolates dá preferência para os que são a partir de 80% de cacau, tá? Ou conjugar ele com outros alimentos, tá? Como eu falei, que são fontes de proteína. Então você pode, se você não comer exatamente na mesma refeição, por exemplo, sei lá, você vai querer comer um chocolate à tarde, você pode colocar uns 20 minutos antes, você pode consumir um iogurte, por exemplo, que é uma fonte de fibra, ou um pedaço de queijo branco. Você garante o aporte de proteína e aí você entra com o chocolate. São dois alimentos que eles se ajudam, tá? Nesse porque aspecto. ele vai te dar mais saciedade e aí você não vai comer a barra inteira de chocolate. Exatamente. Ele já prepara o seu organismo para isso. E o queijo branco seria dos queijos? O queijo branco, o queijo coalho também. Às vezes as pessoas falam, Nutri, não acredito que o queijo coalho. Eu falo, gente, ele é um queijo mais salgadinho. Você não vai comer o pacote inteiro que vem 6 espetinhos de queijo coalho. Mas é até uma dica bacana para quem trabalha nesse inverno, faz tostado esse queijinho coalho, corta ele em pedacinhos, coloca com tomate cereja e leva para o trabalho. Você tem uma fonte de proteína, você tem ali fibra, você tem as vitaminas, os minerais que vem do tomate e uma refeição super saudável para tarde que vai te manter saciada, né? Agora tem uma coisa que também pega ali que eu falei no início, é a preguiça durante o inverno, né? Sim. A preguiça de ir pra academia, a preguiça de levantar, a preguiça de sair debaixo das cobertas, e às vezes acaba ficando exatamente isso, mais sentado, mais concentrado e não se mexe muito. Tem algum alimento que dê realmente uma disposição, uma energia a mais nessa época para a pessoa não deixar a academia de lado nesses 3 meses, depois sair correndo atrás do prejuízo quando chegar a primavera? Tem. Na verdade, não é um alimento específico, é um perfil alimentar.
Quanto mais você fugir de um perfil saudável, a sua tendência é o ostracismo, é você querer ficar deitado, você não ter disposição, você não ter força, até porque você não proporciona para o seu organismo a quantidade de vitaminas e minerais necessários para que ele tenha essa vitalidade, essa disposição. Além disso, a gente tem uma outra questão que é hormonal. Então, no inverno, como a gente não tem os dias ensolarados, a quantidade de neurotransmissores que a gente tem que estão ligados à serotonina, né, que é o bem-estar, ela fica muito reduzida. Então, o que acontece? A sua vontade, normalmente a sua vontade já diminui muito de sair de casa no inverno, né? E é aí que você tem que se forçar. Se é para fazer uma atividade indoor, que a gente fala, né, dentro da academia, alguma coisa mais fechadinha, se você acha que você vai se sentir melhor, faça. Ou às vezes é uma atitude simples, é você pegar na hora do almoço, eu vou almoçar num restaurante aqui perto, ou eu vou num que fica a 2 quadras daqui, vá no que tem as 2 quadras. Só o fato de você andar um pouco mais durante o dia já é um estímulo para esses neurotransmissores do bem-estar. E essa serotonina, ela tá ligada não só ao bem-estar em si, à disposição, mas também ao quanto o seu organismo está se preparando para acumular gordura ou para gastar. Pois né? é, e por isso que é normal as pessoas engordarem no inverno, não é uma... Exatamente. E aí a roupa fica mais larga e coloca muita roupa em cima, acaba escondendo e a pessoa acaba tendo um choque quando coloca uma roupa mais justa, né? Exatamente. Como a gente não tem as estações muito bem definidas, né? São poucos os dias que a gente tem mesmo de inverno rigoroso, né? O que acontece? Esse susto acaba vindo mais cedo. Muitas vezes as pessoas falam, não, quando chegar no verão eu me preocupo. Aí elas querem fazer milagre. Aí entram aquelas dietas absurdas que a pessoa não consegue manter e não consegue bons resultados. Que acabam fazendo mais mal para a saúde até, né? Exatamente. Por isso que eu falo, gente, o inverno, apesar de parecer mais difícil, é a época mais deliciosa que tem para você poder entrar na linha, né? Realmente entrar na linha. É que é mais difícil mesmo. O que você fala aí para suas pacientes quando elas vão lá no consultório conversar com você? Ai, agora o inverno é tão difícil ir para academia, é tão difícil comer certo. O que você dá de estímulo para elas, para a gente dar para o pessoal que está nos assistindo agora também? O que eu falo sempre é, o foco tem que ser você. Não importa qual a época do ano, não é porque as pessoas não estão te vendo com menos roupa que você tem que largar a mão de você mesmo, né? Então, e saber que esse é um cuidado que ele é diário, é por você, é a sua vitalidade, é a sua disposição, é a forma como você pensa, né? O raciocínio fica mais rápido, tudo flui melhor quando você está se alimentando bem. Então eu falo que é um carinho com você mesmo. Eu falo, você não precisa se cuidar só no verão, porque as outras pessoas estão vendo. O cuidado vem muito antes, né? Vendo o que você faz pra você e por você. Até porque se cuidar agora é a garantia. Já dá pra gente falar que é o projeto verão, já que tá por vir, são 6 meses. E aí vai indo aos pouquinhos, né? Eu brinco, tem umas pacientes minhas, são um grupo de amigas que elas falam que é o projeto ano todo. Não é projeto inverno ou verão, é projeto ano todo.